Seja bem-vinda, Deus, a mais um vídeo. Hoje você vai aprender na prática, de forma técnica e também emocional, de como integrar sentimentos e até mesmo aquelas crises que dão durante os nossos processos. Afinal, a gente precisa integrar sombras, integrar a dor e entender o porquê que elas estão ali. Elas podem se manifestar no nosso corpo físico, material, emocional e mental. Então aqui você vai descobrir como se adaptar a isso, como interpretar e também como lidar, qual é a forma de conversar com você mesma para conseguir trabalhar questões que só você pode conseguir chegar. Então qual que é o significado, assim, para que serve as 5 feridas emocionais? As 5 feridas emocionais são uma estrutura que acontece aqui com todos nós encarnados para a gente integrar essas sombras de uma forma divina e também aprender a lidar com nós mesmos. Então existe um processo que eu sempre falo aqui nas lives e nos vídeos, que é o de reparentalização, que é quando a gente começa a se maternar, a se paternar e ser os pais que a gente tanto queria, suprir aquela expectativa. Só que a gente não consegue voltar para trás, a gente não consegue mudar o passado, a gente só consegue ser responsável por nós mesmas, hoje, no agora. Então toda vez que a gente se sente traída, abandonada, injustiçada, rejeitada, excluída, humilhada, a gente tem a oportunidade de se dar o que a gente tanto queria. Ou seja, toda vez que eu me sinto mal, que eu me sinto não vista, que eu me sinto rejeitada, e a gente tem esse mecanismo de defesa, né, de espelhar no outro o que a gente não consegue integrar em nós, então a gente se sente, a gente interpreta, não necessariamente as pessoas estão excluindo a gente. Não necessariamente as pessoas estão humilhando a gente de propósito, mas é a forma que a gente se sente. Então, de que forma, que prática, que é o que eu vou te ensinar nesse vídeo, que a gente pode olhar para tudo isso quando essa sensação forte vier e começar a integrar. Primeiro, reconhecer esse sentimento, aceitar esse sentimento, ver ele, dar lugar a ele e assim direcionar essa energia de uma forma onde você consiga se acolher e se dar aquilo que você tanto busca, né? Que você tanto espera fora. Então vamos entender o porquê que isso acontece, tá? Lá atrás, quando a gente é bem criancinha, a gente começa a sentir sensações, emoções e não necessariamente a gente consegue lidar com isso. Então a gente vai começar a armazenar essas emoções em algum lugar. É um conteúdo recalcado, é um conteúdo que não foi lidado, é um conteúdo que precisa ser sublimado, ele precisa ir para algum lugar, a gente precisa trabalhar isso de alguma forma. E muitas vezes a gente vai manifestar isso na vida adulta, na região do corpo, seja na região da cabeça, do coração, das pernas. Por exemplo, já atendi vários casos onde o trauma se armazena no corpo. Então, uma situação impactante que aconteceu lá atrás, que a gente não soube lidar, isso aqui na alquimia vai chamar formas, pensamentos, são emoções que a gente não conseguiu lidar, não conseguiu colocar, ver, aquilo vai vir de alguma forma. E às vezes vem como gastrite, vem como dor no quadril, vem como endometriose, aquilo tudo são emoções não trabalhadas. E muitas vezes podem ser traumas. Um exemplo real que aconteceu essa semana. Em um dos casos, a moça estava no aniversário e ela passou uma vergonha. Aquilo acabou se armazenando na região do estômago, porque era uma raiva. Então, no momento que ela passou aquela vergonha pequenininha, que ela olhou todo mundo, tinha pessoas, ela vestida de uma forma inadequada, como ela mesma julgou, sentiu vergonha, mas não queria falar nada para não ofender e decepcionar a mãe, a raiva trancou. E aí o sentimento ficou aqui travado. Na vida adulta, esse sentimento vai ter que ser direcionado em algum lugar, ele precisa ser visto. Então ele se alocou na região do estômago. E aquilo gerou um trauma, né? Aquela situação da infância gerou um trauma, uma fobia social, uma dificuldade de falar em público. Isso foi uma das camadas que foi a grande trava dessa moça. Num outro caso, para a gente entender melhor também como que tudo funciona, o trauma mora no corpo.
A moça falou que ficou com crise de ansiedade, que começou a palpitar o coração, que começou a dar uma ansiedade assim no meio da noite, chegou a vomitar, chegou a salivar, aconteceu um monte de coisa que parecia até um ataque espiritual. Eu, sabendo que o trauma mora no corpo, fui lá investigar o campo, né, entender, porque sim, poderia ser um ataque espiritual, poderia ser questões da ancestralidade também, como também poderia ser um trauma que mora no corpo. E quando a gente acessou a informação e eu fui guiando ela, a gente chegou numa memória onde ela tinha 6 anos e também passou por uma situação de medo. Então todo aquele sentimento que ela estava sentindo, diferente do outro caso que era raiva, ela também sentiu no estômago, assim no peito, mas era medo. Com uma professora muito perversa, enfim, situações de desconforto que ela teve na infância e que gerou medo. E aquilo ficou registrado no corpo dela. Então, muitas vezes, quando você sentir alguma coisa no seu corpo físico, uma dorzinha na lombar, uma coisa que tá vindo ali apitando, ou uma dor no pulso, ou seu tornozelo que sei lá, torce, o pescoço que tá duro, reflita, porque o corpo carrega grandes respostas. Ele carrega e armazena a informação do inconsciente. Então a gente tem grandes pistas e o nosso corpo é um mecanismo muito lindo, é uma tecnologia viva e ele demonstra tudo o que a gente está sentindo por dentro. A nossa saúde, o nosso bem-estar, o que acontece ali no nosso corpo físico. Então toda vez que apitar alguma coisa no seu corpo físico, entenda melhor o que aquilo quer te dizer e o que está armazenado ali. Uma boa forma de fazer isso é o nosso querido ChatGPT, nosso Google, e colocar lá metafísica. O que significa dor no pescoço? O que significa dor na lombar? E ali você vai pesquisar de uma forma emocional o que pode estar ligado. Lembrando que cada caso é um caso, a gente não pode levar tudo como uma absoluta verdade. Mas aquilo pode ser uma pista, vai te ligar uma raiz, vai te conectar a momentos. Então, ali tem um significado, o porquê. Vou dar um exemplo. A minha mão, esses dias, ela tava com formigamento, com dor. Eu fui pesquisar o que era. E o significado era que eu precisava estender mais. Literalmente a mão para as pessoas. Confiar, entregar, conexões, ir para fora. E de uma forma assim que inconscientemente eu estava um pouco trancada em relação à conexão com as pessoas. Porque num passado não tão distante, aqui na minha infância, eu aprendi que doar demais, estender a mão para as pessoas, oferecer ajuda, que eu era salvadora, era ser usada, era ser manipulada, era ser sugada. Então hoje, em específico, eu estava com os problemas de ir até as pessoas, em estender mais a mão, em ser mais empata, porque eu estava assim com esse mecanismo assim de medo. E a mão começou a revelar isso para mim. Logo, né, eu já fiquei de olho, fiz essa técnica de entender o que aconteceu na prática e comecei a trazer esses aspectos do porquê que eu tava me sentindo assim. O que de pior poderia acontecer comigo se eu estendesse a mão, se eu abrisse um pouco. Porque hoje, diferente daquela Stephanie do passado, hoje eu sei colocar limites, hoje eu sei falar não. Antes eu não conseguia falar não, não conseguia colocar limites, então era muito fácil de ser sugada, de realmente fazer as coisas pelas pessoas e aquilo era muito pesado pra mim. Então existia um medo inconsciente de estender a mão e ser pesado de novo, em me abrir mais e ser sugada de novo. Conversando comigo mesma, aí entra no segundo ponto da técnica que eu vou ensinar para vocês de como lidar com você mesma no dia a dia, na prática, é se perguntar. Assim que você tiver a resposta desse momento de observação, em qual ponto do corpo, o que tá te dando, qual a sensação, se é raiva, se é tristeza, se é insegurança, ou por que você tá com essa crise de ansiedade, para um pouquinho, pesquisa o que pode significar e depois um processo muito legal que é de centralização e de conversar com essa dor e com esse sentimento. Assim que você tiver a resposta como eu tive da mão, que eu fui lá no Google, no ChatGPT, na metafísica, respirei fundo e perguntei pra mim, me questionei e falei, sentimento,
eu dou lugar a você. Tristeza, raiva, insegurança, medo, eu dou lugar a você. Lá atrás eu era uma outra pessoa e hoje eu sou uma pessoa diferente, estou num cenário diferente. Nós estamos seguros, você vai conversando com você. Além disso, se conectando com esse sentimento, você se pergunta: quem é que está aí? Qual a idade desse sentimento? Qual é a idade dessa criança que sentiu isso? E você se conecta e percebe qual o primeiro número ou lembrança que vem à sua mente quando você se conecta com essa sensação. Então lembra que eu falei do caso da minha mão? E mesmo trabalhando com isso, estando em contato, a gente não é uma mestra ciência, a gente não zera a vida, a gente tem muitas dificuldades e tem que aprender a lidar com nós mesmas. Essa é a vida. É para isso que servem as feridas emocionais. Então me conectei com esse sentimento e percebi que quem estava aqui era minha criança de 14 anos. Que se sentiu rejeitada, que se sentiu não vista, que procurava muito emprego, de menor aprendiz e não conseguia. Todo mundo conseguia, menos eu. E eu me sentia rejeitada. E ali eu percebi uma carga que eu tinha de por que eu quero arrumar emprego. Quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro ele tem que ser para nós, para a nossa realização, para a nossa sobrevivência. Só que minha resposta na época e o motivo de eu não ter arrumado um emprego era porque eu queria dinheiro para dar para minha mãe, para ajudar a minha mãe. Não era eu, não era para mim. E é óbvio, e hoje eu vejo, que era impossível eu ter arrumado realmente um emprego. E eu fiquei durante 4 anos inteiros buscando menor aprendiz, oportunidades de emprego e nunca vinha. E aí eu até busquei muito em cursos. Lembra da live anterior que eu falei sobre isso, De se preencher, de estar vazia, a gente ir por cursos. Eu tenho 1 zilhão de formações desde os meus 10 anos de idade que eu fui fazendo curso. E eu falei, já que eu não consigo um emprego, eu vou me qualificar. E quanto mais eu fazia curso, menos eu me sentia qualificada, mais eu me sentia rejeitada e menos vista pela mãe eu me sentia. Isso tudo se manifestou hoje, quando eu estou no momento da minha vida que eu estou evoluindo, que eu estou crescendo, que eu estou me permitindo ser vista, que eu estou me permitindo sair, viajar para fora do país, coisas que eram medos lá atrás. Um lugar onde hoje eu estou, que era um sonho, uma meta muito antiga, que eu nem sabia que eu ia conseguir alcançar. E aí o que acontece? Vem informações aqui recalcadas, questões que a gente não se lembrava, questões lá da infância, que a gente não sabia lidar, não se lembrava, questões inconscientes que não foram vistas. E toda vez que a gente está perto de alcançar um novo nível, vem uma questão e fala, opa, calma. Antes de ir para algo novo, vamos liberar esse negócio aí que está incubado há muito tempo que você não viu. E o corpo denuncia tudo que a gente precisa. Essa também é uma filosofia que eu acredito muito, que é a sabedoria da natureza. A ciclicidade do feminino também. Tudo vem a nós com facilidade, com leveza, com abundância, com autonomia. Mas aquilo só vai conseguir ser visto se a gente assumir o nosso lugar de responsabilidade. Muitas vezes, no caso em específico também da ferida de rejeição, a gente foge. A gente olha para tudo isso aqui e fala, meu Deus, eu não quero lidar com isso. Então eu vou ter muito trabalho, um excesso de trabalho, um excesso de afazeres para eu não ter tempo para mim, para eu ter uma desculpa de que eu não vou poder cuidar disso, que eu tô muito ocupada. Ou um acidente, um imprevisto, coisas que realmente te desviem do foco e você mesma cria isso. Por isso que eu falo que a gente muda de dentro para fora. Se a gente muda a percepção sobre nós mesmas, se a gente aprende a lidar com nós mesmas, a gente muda a nossa vida. E esse é o primeiro passo. Se coloque nesse lugar de responsabilidade e entenda que sim, você consegue dar para você mesma o que você tanto espera fora. Então, se faltou cuidado, se dê cuidado. Se faltou ser vista, se reconheça. O que você tanto busca, o que você tanto espera dos outros. Entenda ali os portais, claro, feminino, masculino, pai e mãe. Mas essas 2 formas que eu estou ensinando hoje nesse vídeo, é o que vai te levar realmente para um próximo nível. O primeiro passo é assumir essa sua responsabilidade,
Você é capaz de se dar o que você precisa, você é capaz de mudar a sua vida e é só você estar atenta a todos os sinais do seu corpo, a forma que você pensa sobre você no seu dia a dia. Porque um terapeuta ou qualquer outra pessoa não pode fazer por você o que só você pode fazer por você. E isso é o que mais muda a nossa vida, assumir essa responsabilidade. E claro, como tudo na vida é maturação, é tempo, é experiência, a gente vai precisar tentar lidar com tudo isso, você mesma. Então seja paciente com o seu processo, aplica essas duas formas que eu falei aqui de conversar com você, ver qual idade que você tem, validar os seus sentimentos, pesquisar na metafísica, lá no Google o que significa, e não queira resolver logo. Tudo na vida tem um tempo. Tudo tem um propósito e também existe um tempo de maturação. Às vezes a gente só precisa estar ali, recebeu a informação, calma, retém essa informação, matura essa informação e ela vai naturalmente, a vida também se apresenta, né? Pessoas, formas, lugares, vídeos, vai vir coisas para você conseguir integrar uma das pecinhas do quebra-cabeça que você está recebendo aos poucos, para então você conseguir seguir adiante e realmente se livrar de doenças, até doenças muito graves, como câncer, como problema de visão, como endometriose, como várias questões que se aparecem, que sempre te trazem alguma coisa. Lembrando que isso aqui é uma parte da camada da cebola, tá? A gente tem também questões que se manifestam em nós, que são dos nossos ancestrais. Como meu marido, por exemplo, na semana passada, ele estava com uma dor no tornozelo, que estava impedindo ele de andar. Quando a gente entendeu o campo, era um ancestral que foi debilitado, né? Que era aleijado, alguma coisa assim, há muitas gerações passadas e que não conseguia seguir adiante. Ele se colocou nesse lugar para ser visto na família. E ele estava muito alinhado de uma forma profissional e financeira também com esse ancestral. E trabalhando isso, a dor, ó, sumiu. É mágica? Não. É macumba? Também não. É porque eu que faço? Também não. Tudo depende de você. A vida, ela tem uma sabedoria natural, que é uma consciência feminina, que ela vai te trazer tudo o que você precisa, mas em um tempo certo. E quando você aprende aquilo que ela trouxe, já não precisa mais. A dor, o sofrimento, as dificuldades que a gente tem, sempre tem uma utilidade. E quando aquilo perde a utilidade, a gente se liberta. E assim a gente fica pronta para ir para um próximo nível. E assim a vida será sempre, 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 toda semana. A gente vai precisar lidar com nós mesmas, integrar todas essas sombras, essas dores, aprender com elas, para aí sim crescer. Esse é o grande segredo de crescer de uma forma exponencial. Bom, esse foi o vídeo de hoje, cada vez mais pontual aqui para você conseguir integrar de uma forma prática toda essa magia do feminino saudável, assim, na prática, de como realmente todo esse complexo aqui acontece de uma forma mais simples, para que você realmente assuma esse lugar de autonomia e de que sim, você pode resolver a sua vida, desde que você assuma a sua responsabilidade, assuma o seu lugar e comece realmente a fazer por você mesma. Você com você mesma. Essa relação com nós mesmas é o segundo pilar do feminino saudável. O primeiro é a conexão com Deus, com a espiritualidade. E isso que nos leva adiante, que realmente muda a nossa vida. Me conta aqui se você sabia disso, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma. Coloque em prática e até a próxima Funny Class. Aí, se você quer um processo mais íntimo pra gente olhar para todas essas questões, para entender alguma área da sua vida, seja amorosa, financeira, profissional, a vertente toda que coloca o feminino, a ciclicidade, a parte sistêmica, a parte espiritual e também mental, psíquica da sua estrutura, dos seus mecanismos de defesa, do porquê que você age, as questões que aconteceram de cada fase fundamental na infância. Me procura, me conta a sua história e lá eu vou te guiar para um processo para a gente entender melhor qual mentoria que você precisa nesse momento, quais são os pontos para a gente trabalhar. Tem uma avaliação com a leitura do campo também que a gente faz
para quem é nova, tá chegando aqui agora, faz a avaliação, entenda como funciona, porque essa estrutura realmente pode mudar a sua vida com todos esses pilares, com conteúdos que vão transformar a sua mentalidade também, e juntas a gente faz um processo individual, lado a lado, muito profundo, muito íntimo, muito relacionado às suas próprias questões, tá? Ocultas do inconsciente, a gente traz tudo isso à tona e você retoma esse caminho de conexão com você mesma.